Galera, Discoteca Cast de novo na área e como já dizia o grande mestre, olha eu aqui de novo, chachando. Eu sou o Tamir Felipe. Eu sou o Pedro Ramos. Boa noite, galera, prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre o pai de todo mundo. Não é o MC Catra, não é o Kid Bengala, não é Adão nem Eva, é o choro. Gostou dessa representação aí, Pedrão? É isso aí, choro pai de todos. De todos os gêneros. Mas antes disso, nós vamos para o Momento Raul, que é onde a gente lê os recadinhos da galera. Tem que acontecer alguma coisa, neném. Aê, chegamos a mais um momento da leitura dos recados. E tiozão, eu inventei um nome pra esse quadro aqui do programa. Fala aí, cara, qual é o nome? O nome é Momento Toca Raul, que é o momento que, sabe que essa galera tá tocando no bar e tal, não tem sempre aquele cara que fala, toca Raul? Sim, o clássico, né, o clássico mala. Isso, então esse é o momento, entendeu? Que a galera dá palpite aqui no programa, que a gente lê o comentário da galera, entendeu? Entendi. Será que ficou bom o nome? Não sei se o pessoal vai conseguir entender a associação, mas é criativo, é criativo. Mas vamos deixar aberto então, né? Qualquer coisa aí, se tiver o nome melhor, gente, vocês mandam aí que eu sou muito péssimo pra nome. Vamos lá, antes de começar a ler os recados aí, tiozão, vou dar um recado bem rapidinho aqui, 2 recados, aliás. Um recado e um merchan. Opa, manda O aí. primeiro é o recado que é assim, ó. Muita gente não sabe o que é podcast. Você já sabe o que é podcast, tiozão? Eu sei, eu aprendi. Olha aí, ó. E tem muita gente que não aprendeu ainda, mas eu tenho certeza que tem gente que vai ficar apaixonada por essa mídia. Podcast é o futuro, tiozão. E o futuro sempre é legal. Então é o seguinte, eu tô deixando esse episódio no YouTube hoje, vou upar o episódio inteiro no YouTube sobre choro, que o tema de hoje é choro, viu, tiozão? O choro é grátis? A história do choro, a história do choro. Olha, na minha opinião, hein, é o melhor estilo brasileiro já criado, na minha opinião. Exatamente. Ele é o pai de todo mundo, não é o MC Catra, mas é o pai de todo mundo. Mas independente até de ser o pai, acho que é o melhor estilo brasileiro já feito. Eu também concordo com você, assina embaixo, hein, tiozão. E o episódio foi muito legal, a gente trouxe um especialista aí da área, um cara que até foi um dos expoentes do choro lá em Nova York durante muito tempo, o professor Pedro Ramos. E eu vou deixar esse episódio inteiro no YouTube pra vocês, galera, ver como é que é, se informe de como é que é a mídia podcast. Se você tem iPhone, já tem um app que é nativo do iPhone, que é o podcast, que é um roxinho. É só entrar lá e digitar Discoteca Cast, que já vai achar o nosso feed, assina nosso canal de podcast, que todos os episódios lá você vai ter acesso e é gratuito, você pode baixar e escutar offline. Então é uma ótima maneira que a galera que tá no trânsito, a galera que fica muito tempo em ônibus aí o dia inteiro, de você conseguir otimizar seu tempo, né? Aprender um conteúdo novo na hora que você tá fazendo alguma coisa, academia, pedalando ou no trânsito, ou qualquer tipo de coisa. Ou se você também tem Android, existe outros aplicativos lá na Google Store, que é gratuito também. E que também é um agregador de podcast, que você também vai encontrar a gente lá, beleza? Então... posso falar um pequeno detalhe sobre o choro? Rapidinho? Pode sim. Ontem, né? Ontem, dia 31 de outubro de 2017, faria 55 anos o fantástico violonista brasileiro, um dos melhores de todos os tempos aí, Rafael Rabelo. A relação com o choro é que ele tocava muito choro, né? Ele tocava violão 7 cordas, que é um instrumento típico do choro, e ele era mestre, morreu novíssimo, tinha 32 anos só o cara, e é uma lenda do choro, do violão, da música brasileira. Esse cara é muito fera, velho. Ele é muito fera mesmo. Pena que os caras aqui no Brasil, mano, não sei o que acontece, morrem muito cedo, né? A história dele foi meio trágica, né? Parece que ele adquiriu AIDS numa transfusão de sangue depois de ter sofrido um acidente de carro. E aí ele ficou deprimido, sei lá, e acabou se enfiando nas drogas. Parece que ele acabou morrendo de overdose ou coisa do tipo. Mas ele, antes disso, já tinha adquirido AIDS. Imagina, numa transfusão de sangue, cara, no hospital. Mas você conta toda essa história desse cara lá no seu blog, né, tiozão? Fala pra galera aí. Sim, eu tenho o blog Sons, Filmes e Afins.
Eu não escrevi sobre o Rafael Rabelo, mas tem outras histórias interessantes lá sobre a nossa música, mas também sobre filmes, sobre séries, sobre colecionismo. Você encontra lá, sf de faca e afins.blogspot.com. Vou deixar o link na descrição desse post, hein? Tanto no YouTube quanto no agregador de podcast. Beleza? Beleza. O segundo recadinho, então, é Discoteque Store, né? A nossa patrocinadora aqui, né? Que dá aquela moral pra gente, que possibilita todo esse conteúdo que o Discoteca traz, o Discoteca Cash, o canal do YouTube, o site, enfim. A gente tá falando de choro hoje, de música boa, coisa e tal. E lá na Discoteque Store você pode achar a camiseta da Águas de Março, né? Um clássico da música popular brasileira. E ouvintes aqui do Discoteca Cash tem desconto, é só clicar no link que tá aqui no post. Beleza, tiozão? Vamos para comentários? Vamos lá. O primeiro comentário é sobre o vídeo que a gente fez lá no canal, um collab com o canal Musicalia e também com o canal Música em Pauta, sobre se a MPB morreu. Então vamos lá, tiozão. Comenta o nosso amigo Leandro Monteiro. Essas informações sobre a interferência estadunidense na música brasileira faz parte de um romance de um escritor brasileiro, que inclusive virou documentário. Eu lembro que a obra é uma ficção. Então, só comentando aí, contextualizando pra galera que não entendeu muito, o vídeo eu falava sobre se a MPB morreu ou se ela vai ressurgir aí, né, com a situação que tá a música brasileira hoje em dia. E lá no vídeo eu citei uma teoria da conspiração que existe, que os Estados Unidos influenciou diretamente aqui, né, teve participação na destruição da música brasileira, porque a música brasileira começou receber um protagonismo muito grande lá fora. E isso a gente vai até saber um pouco nesse cast, que isso começou com choro, né? Que lá fora os caras chamam de Brazilian Bebop. E aí ele fez esse comentário falando que na verdade isso não se trata da teoria da conspiração, e sim de uma peça fictícia. Então, Tamir, eu posso dar um pitaco aqui? Não só pode como deve, tiozão. Você pode tudo aqui. Então tá. É o seguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aprenderam direitinho com os alemães a questão do poder do marketing, o poder da mídia, o poder da influência cultural. E nessa época também havia uma escola de pensadores na própria Alemanha, chamada Escola de Frankfurt, e a maioria desses pensadores acabaram fugindo, porque eram judeus alemães, né? Acabaram fugindo para os Estados Unidos, principalmente, alguns deles morreram. Mas eles desenvolveram um conceito bastante interessante chamado indústria cultural. E por conta desses detalhes todos, os Estados Unidos entenderam que eles aumentariam o seu poder de influência e, consequentemente, o poder financeiro, etc., se eles participassem, se eles difundissem a cultura do próprio Estados Unidos para a maior quantidade de países possível. Isso seria benefício para os Estados Unidos, para o crescimento dos Estados Unidos. E por mais que o nosso amigo aqui, o nosso amigo Leandro Monteiro, tenha dito que isso seja uma obra de ficção, faz sentido a gente pensar, não que os Estados Unidos tenham tido a intenção de destruir a música brasileira, mas de difundir e de espalhar a música americana para fazer com que ela tenha um poder muito mais forte de influência no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, o que acabou acontecendo de fato, né? Na década de 80 principalmente, a música até hoje, né? Muito, a música estadunidense tomou conta aqui, né? Inclusive influenciando a própria produção nacional, inclusive grandes artistas brasileiros, que eu posso citar aqui como exemplo, Caetano Veloso. Eu lembro do Caetano porque amanhã vai entrar no ar um vídeo do meu canal falando sobre alguns discos, e eu vou citar um disco do Caetano, o disco Velô, que é de 1984, onde você vê claramente ali a influência da música estadunidense, principalmente ali o New Wave, né, com o uso de eletrônicos e teclados e tal. Até Caetano, que é um bastião da MPB, foi influenciado pela música, pela cultura estadunidense, que veio com força aqui pro Brasil. E hoje em dia isso está acontecendo de uma forma muito pior, porque historicamente o brasileiro já tem essa questão dessa amnésia cultural, né? O brasileiro tem esse complexo de vira-lata, ele tem grande dificuldade
de aceitar e entender a sua identidade cultural e principalmente conhecer a sua história. E hoje em dia, como a gente tem esses astros que estão na crista da onda, no mainstream, que tem pouca responsabilidade e pouco compromisso com a própria identidade cultural brasileira, isso a gente percebe que está acontecendo de uma forma absurda. Inclusive eu fiz um vídeo lá no canal essa semana sobre o Prêmio Multishow 2017, que para muitos é considerado o maior prêmio da música popular brasileira, onde o Luan Santana foi o mais premiado da noite e ele fez uma apresentação totalmente baseado em música americana, totalmente abandonando totalmente a raiz brasileira, e cada vez mais a gente vê essa influência tomando conta mesmo, né? Fora a questão econômica e a questão cultural em outros setores que os Estados Unidos jorra assim, né, no países sul-americanos, que é absurdo, né? É importante também dizer que eu não estou com isso querendo dizer que a música estadunidense deve ser evitada, ou ela é ruim, ou etc. Não, nada disso. O que eu quero dizer com todo esse discurso é que eles fazem isso com uma intenção por trás, né? A intenção de alastrar sua influência nos demais países, né? Fazer com que a marca Estados Unidos, a sua cultura, seja disseminada o mais longe possível, e isso não deixa de ser uma forma de adquirir poder, né? Então, a gente pode até fazer um cast sobre isso, porque esse assunto é um pouco bastante amplo, né? A gente pode marcar um dia e fazer um cast sobre isso. Porque do mesmo jeito que eles percebem que isso é benéfico, né? Ter a cultura deles difundida em outros países, né? Influenciando os países. Em contrapartida, a gente ter uma cultura e uma identidade cultural reforçada é interessante para nós mesmos, né? Então é importante que não tenha esse bloqueio de outras culturas, mas também que a gente reforce a nossa cultura e a nossa identidade cultural, né? Isso. Vamos lá, próximo comentário? O próximo comentário é sobre o último cast, que foi sobre o fim da Expo Music e o fim da Expo Music. Então vamos lá. Diz o nosso amigo João Paulo Baldassari: fico triste, pois frequentei a feira de 2008 a 2012 consecutivamente. Instrumentos caros, imposto alto, Playtech Ribeirão fechou e o músico tá sempre fudido, sem incentivo nenhum. Cara, seria Deixa eu completar. Sem incentivo nenhum. Uma vergonha não ter mais Expo Music. Concordo, viu, João? Realmente concordo, não ter mais Expo Music. Mas o Tamiro, que sabe tudo disso, sabe os motivos, porque eu acho que foge até da vontade dos caras, né? Talvez eles até quisessem ter, né? Mas o Tamiro explica aí pra nós. No cast a gente comentou um pouco sobre isso, cara. Eu acho que tudo gira em torno da seguinte maneira, cara. A galera quer ganhar muito mais do que é devido, cara. Entendeu? Aquele negócio, o nego vê o dinheiro, cresce os olhos e não quer largar o pote nem a pau, entendeu? Agora esses caras começaram com uma campanha de mostrando o imposto lá, tipo, tem uma guitarra um amplificador de 24 mil reais, aí os caras colocam lá embaixo assim, ó, desses 24 mil reais, 8 mil são imposto, mas caralho, mesmo assim, 8 mil são imposto, ainda, sei lá, sobra 16 mil reais, você compra o amplificador lá por mil dólares, tá ligado? Então, tem alguma coisa estranha, assim, não é só a questão do imposto. Claro que a questão do imposto também é significante, mas mesmo se você tirasse os 6 mil reais de imposto, se fosse sem imposto, o preço seria absurdo ainda. Então, mas por que o preço é absurdo? Porque a gente não consegue desenvolver tecnologia própria aqui no Brasil, a gente tem que importar. O país, o Brasil, é preocupado em commodity, ele está preocupado em plantar soja, em vender carne de gado, entendeu? Ele não está preocupado em desenvolvimento de tecnologia que tem um valor agregado muito mais alto, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que pagar o preço de quem produz, que no caso são os países desenvolvidos. Isso é uma parcela da coisa, aí tem a outra parcela que quem vende tem o monopólio da parada e quer ganhar mais do que é devido, né? Um lucro absurdo. Hoje em dia o mercado tá praticando... Eu falo isso porque eu tenho um e-commerce, né? O Discotheque Store é um e-commerce. E os lucros praticados pelos grandes players é de entre 90% e
e no mínimo 60% em cima do produto. Os caras estão ganhando 200, 300% em cima do produto, não faz sentido nenhum. E aí quando tem as marcas nacionais, essa questão que a gente já falou do complexo de vira-lata brasileiro, tem caras que fazem amplificadores, que fazem instrumentos tão bons ou melhores quanto os gringos, e o brasileiro não quer, porque o brasileiro quer andar com aquela grife lá, entendeu? Então, todo mundo tem sua parcela de culpas, tá ligado, tiozão? É a questão também do músico não se unir pra votar em parlamentares que são do meios, né? A gente não consegue nem organizar a própria OMB, entendeu? Então, é complicado a gente falar. Não é só o problema do imposto. Tem o problema do imposto, mas isso é só uma parte da bosta, tá ligado? É tipo um peito pra quem tá cagado. Tá certo. Mas vamos aí pro próximo. O próximo é sobre o fim da MPB de novo, né? O vídeo sobre o fim da MPB. Então vamos lá, Léo Borges. Se todos os músicos pararem de cobrar tão baixo, a gente nivelaria por cima. E teríamos sempre boa arte para todo mundo. Ou seja, executar música bosta seria impossível. Ô Léo, é uma afirmação difícil de sustentar, hein? Será que realmente, se todo mundo começasse a cobrar caro para fazer show, o nível musical aumentaria? É uma afirmação difícil de sustentar. Você não acha, Tamir? Eu acho um pouco difícil, mas eu acho que o que ele quis dizer aí não é só a questão do cobrar caro, e sim do músico se valorizar, né, cara? A gente sabe hoje em dia que o estudo de música aqui no Brasil é absurdamente. A gente sabe que desde do período de monarquia, desde o período colonial aqui, o músico, a ocupação de música, a profissão de músico começou a ser uma coisa de pessoal de classe média baixa e de pobre, né, escravos, uma forma de ele se conseguir ser mais valioso, né, até pro seu dono e também até almejar uma alforria, coisa e tal, e isso vem se perpetuando. Ou seja, os músicos hoje em dia de música popular é da classe média baixa e pobre, e o ensino de música é muito caro, o ensino refinado. Eu falo isso porque eu estudei música nas maiores escolas do Brasil, e eu não teria condições de pagar vindo da onde eu vim, sendo um menino negro de periferia. Eu tive oportunidade, sorte de ter alguém pagando a parada pra mim. Mas eu sei, milhares de amigos meus músicos não têm condições de pagar o estudo de qualidade e vão pra noite, porque é a forma que eles sabem de... É a forma que eles entendem de conseguir um sucesso na vida e coisa e tal, e é super válido, porque infelizmente... Não é nem só uma questão de sucesso, é questão de sobrevivência, né? Exatamente, porque aqui no Brasil a gente sabe, né? Infelizmente, o Tim Maia fala uma coisa, né? Negro aqui no Brasil são 3 coisas. Uma, pra dar certo, ou é músico, ou é jogador de futebol, ou é exceção. Então eu entendo super isso, tá ligado? Só que eu acho que também eu comentei isso no vídeo. Essa questão de pagar a conta, ela é pesada, mas a gente também vai precisar cortar na pele uma hora. Porque uma certeza todo mundo tem. As pessoas vão acordar da cama delas e elas vão escutar música todo dia. Ou seja, existe a demanda. E quem tem propriedade intelectual sobre a música é o músico. Então eu acho que o músico tem sim que se unir e começar a tomar conta do mercado e não ficar na mão dessas pessoas que não têm propriedade intelectual sobre a coisa. E cada vez mais, né, Tamir? Porque com a falência das grandes gravadoras e tal, o músico é cada vez mais dono da sua própria obra, né? Há pouco tempo atrás, 10, 15, 20 anos atrás, o músico nem isso tinha, né? Porque a propriedade intelectual ficava pra gravadora, né? Exatamente, nesse próprio vídeo mesmo, o Juscelino fala pra gente, conta uma história que é surreal, que a Garota de Ipanema, que é a segunda música mais gravada no mundo, mais regravada no mundo, os direitos autorais não estão com o Jobim, e está com a gravadora, estão com os empresários, coisa e tal. Então, olha só como absurdo, o músico que gravou Garota de Ipanema não ganha o que lhe é devido, né? Então, se tem alguma coisa que a gente pode chamar de positivo nessa situação atual do mercado fonográfico, é isso, né? O fato de que, nesse momento, as gravadoras estão cada vez mais fracas, né? Enquanto que os músicos têm um domínio maior sobre sua própria obra, né? É isso aí que a gente briga lá no canal, né? Agora é o momento. É isso que eu falo pros caras. Agora é o momento, mano. O tesouro tá jogado. E a gente que tem propriedade disso. Já ficou tempos demais na mão da gravadora. Agora as gravadoras estão quebrando. Vamos esperar alguém vir tomar posse disso?
do que é nosso, ou a gente vai se movimentar, vai se agilizar, vai parar de ser cuzão um com o outro e vai tomar posse do que é nosso, se unir e organizar a parada. Então tá na nossa mão, né, cara? Isso aí. Agora vamos pro último comentário. De Então, novo sobre o fim da MPB. Sobre o fim da MPB, comenta pra nós Renato Douglas. Cara, é uma grande verdade o que está acontecendo com a música brasileira, que cada vez mais está dando ênfase à putaria, de certa forma, e deixando a qualidade e a poesia pra depois. Renato, tem uma boa parte realmente aí que tá invadindo essa questão da putaria. Mas, independente da poesia e da arte, já há muito tempo a gente sabe que o que move muitos artistas é o dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro com a sua música. É o primeiro. Se vier com poesia, com arte ou com putaria, o importante no fim sempre é o dinheiro. Quer dizer, eu falo sempre para essas pessoas. Eu não estou dizendo que todos os artistas, compositores, músicos, gravadoras são assim. Mas em geral, em grande parte, é o que move, é a grana. Concorda, Tamir? É foda. Eu concordo, cara. É foda. A gente volta de novo nessa questão aí, né? De quem tem que tomar rédeas, os bagulhos, quem tem que fazer acontecer é nós, músicos, porque sem nós nada acontece. Só que é difícil, cara. É difícil. Falar pra músico que tem que ter um pouquinho mais de senso e falar que tem que ter um pouquinho mais de zelo e zelar sempre pela qualidade, estar sempre focado no que tá fazendo, começar a analisar direito uma coisa na outra. E agora, tiozão, começa a aparecer umas coisas meio estranhas, que é assim, que as pessoas começam a se intitular os mitos, tá ligado? Ah, não sei o que, é tipo o compadre Washington falar, não, olha, respeita a minha história. Aí você fala, mano, não, mas eu vendi não sei quantos milhões de... Mas não interessa, cara, você vendeu 200 milhões de merda. Não, mas eu tô na crise da onda aí, uns 40 anos, eu caguei pra você, tá ligado, mano? Isso não vai mudar, como se sua música fazer sucesso ou não fosse critério da sua música ser boa ou não. Ou se fosse motivo pra respeito ou não, né? Isso, respeito da obra, né? Não respeito a pessoa. A princípio a pessoa sempre merece respeito, a não ser que ela prove que não merece, mas a princípio a gente respeita a pessoa. Agora a obra, né? A obra não merece respeito a princípio, ela tem que merecer, ela tem que fazer pelo qual fazer jus ao respeito, né? Tem que merecer. E as pessoas acham que, tipo, música é tipo uísque, tá ligado? Quando vai ficando mais velho, vai ficando bom. Não tem essa não, cara. Não tem mesmo. Mas cara, se a música é porcaria, não adianta o tempo passar e você vai falar, nossa, agora essa música é um black label das músicas. Não. Então, aí é uma questão que também daria um podcast inteiro, viu, cara? Porque existem... Vamos supor o seguinte, você produz um determinado tipo de música e esse tipo de música ele tá à frente do seu tempo, por exemplo. A pessoa que vai criticar, que vai analisar, talvez não tenha a condição necessária ou o distanciamento necessário para fazer um juízo adequado. Então ele pode taxar de porcaria ou de bom algo que na verdade é o inverso. E de repente, com o passar do tempo, com novas cabeças se debruçando sobre aquela forma de arte, talvez as conclusões sejam outras e sejam mais válidas, inclusive. É relativo, isso aí é difícil. Agora, uma coisa tem razão, não é porque algo tem idade que automaticamente é bom, lógico. Exatamente. O que faz aquele material ou aquela arte ser considerada posteriormente uma coisa à frente do seu tempo, uma coisa revolucionária, uma coisa que pode agregar valor, é uma análise feita em cima e não questão dela ser velho ou nova. Isso, claro. Agora, mas igual você falou, algumas pessoas talvez não entendiam na época e depois vieram a entender. Outras pessoas vieram a entender a complexidade daquilo. Não implicitamente o fato da coisa ser velha, né? Claro, a idade não vai dar mérito pra ninguém. Tem tanta gente aí que é idosa e não conseguiu amadurecer até hoje. Continua o mesmo tonto que era quando era adolescente. Tem um cara que é pior aí, né? Fica pior, exatamente. A idade não quer dizer nada. Mas é isso aí, tiozão. Deixa aí suas redes sociais, seu canal pra galera te seguir. Legal. Então eu já falei do meu blog, né? Sons, Filmes e Afins. Tenho também o meu canal no YouTube.
o canal do Tiozão do Vinil. Você vai lá na busca do YouTube, coloca lá Tiozão do Vinil que você acha fácil. Que foi? Criançada é foda, né? Tá ouvindo aí no fundo? Meu filho deve estar querendo algum leite, alguma coisa. Deixa eu lá ver qual é que é. Mas é nada, ele tá de zoeira, ele tá vendo que eu tô gravando, ele tá fazendo isso só pra zoar. Galera, vou deixar o link do Tiozão aí na descrição. Siga ele lá e dá essa moral, fala que veio pelo Discoteca Cast. Beleza, Tiozão? Beleza. Cast. Vamos lá, pessoal, serão todos bem-vindos aí, conto com a visita de vocês. Não sofria tanto. Essa noite eu vou dormir. Botar as manguinhas de fora. Dizer que eu tô chegando, botando pra quebrar. Antes da gente começar aqui a contar a história do pai de todo mundo, se apresenta aí, Pedrão. Quem é você na noite? Na noite? No dia? Na noite? De dia eu sou o professor Pedro Ramos, da Faculdade de Música Souza Lima, e também professor particular. E à noite, também de dia, pai de 2 filhas, 2 cachorros, 2 pastores alemão. É 2 pastores alemão, pô? 2 pastores alemão, Pidu e Emília. Olha só. E à noite sou músico, Pedro Ramos, tem vários projetos, o pessoal pode conhecer aí o trabalho, dá um search aí, dá um Google aí, Pedro Ramos, Trio Choro Moderno. Pedro Ramos, também autor, escrevi um livro sobre choro, chamado Choro, Princípios Básicos para Interpretação e Improvisação, que está disponível no Brasil pela editora Souza Lima e na Europa pela Advance Music. E é um play-along, né, Pedrão? Tem play-along também, exatamente. É legal para a galera que tá ouvindo aí, ó. Quiser aprender, além de saber um pouco da história do choro, também aprender como tocar, e os play-alongs ajudam nisso também, né? Isso, é um livro que tem um apanhado histórico breve e depois tem bastante dica prática de como interpretar e improvisar e um play-along para ajudar nisso. É isso aí, então. Galera que quiser seguir o Pedrão aí, passa suas redes sociais aí, a rede social do Trio Choro Moderno, pra galera seguir. Sim, bom, no Facebook é www.facebook.com/Trio Choro Moderno. A gente também está no Instagram como Trio Choro Moderno. A gente lançou um CD novo agora de autoral, muito legal, com participação de Cisão Machado, Vitor Alcântara, Guilherme Ribeiro, uma composição do grande Nenê, baterista, ex-baterista do Elemento Pascoal. O CD está disponível em todas as plataformas digitais, Apple Music, Deezer, Spotify. Nós tocamos toda quinta-feira o Trio Choro Moderno aqui, às quintas-feiras no Tourigalos Bar e Cervejaria, na Avenida Aclimação 780. É só chegar e curtir. Se quiser levar o instrumento, é bem-vindo para dar uma canja com a gente lá. E fazemos também bastante evento. Eu toco, eu e o pessoal do trio, a gente toca também com outros trabalhos, fazendo freelance, fazendo com outros trabalhos que a gente tem também com CD. E hoje, inclusive, fizemos uma gravação muito legal com o Rodrigo Castro, que é um super técnico de som, ganhador do Grammy. Fizemos uma gravação que vai ao ar em breve aí. Então entra no nosso Instagram, na nossa página do Face, a nossa website www.triochoromoderno.com, tem vídeos e fotos, informações e shows, etc. É isso aí, galera, tá? Pode ver aí que só tem... O Pedrão tá sem amigo, né? Só tem cara fera tocando com os caras. Um puta som, um som absurdo. Quem quiser conferir também vai lá no show dos caras. E depois que acabar esse podcast aqui, vou ver se eu consigo um CD pra sortear pra vocês, ouvintes do podcast. Opa, vai ser um prazer. Vamos dar uns 2, 3 CDs aí pra sortear pra galera. Aí, ó, promessa é dívida, hein, galera? Demorou. Beleza. Então, sem mais delongas, vamos lá. Como a gente começa a contar essa história aí? Bom, o choro é um gênero que a gente tem que saber de mais importante. Foi o primeiro gênero de música urbana do Brasil, né? Seguido pelo machixe, que hoje em dia considera um gênero antes do choro.
o machixe sendo um gênero de canções de duas partes, bem simples, letras jocosas, letras muitas vezes de duplo sentido, harmonias bem simples e aquele ritmo do machixe que é basicamente o samba de roda, né? Aquele diretamente dos terreiros, né? E o choro, o fato é que o choro, por volta de 1870, ele já está formado como gênero. Então foi o primeiro gênero, considerado assim, o primeiro gênero de música popular brasileira, nascida no Rio de Janeiro, nesse ambiente urbano, primeiro gênero de música popular urbana, primeiro gênero de música popular urbana, né? O que a gente quer dizer com isso? O primeiro gênero de música nascida num ambiente urbano, onde você tem a confluência de vários costumes, povos e costumes, povos tanto vindo da Europa, como portugueses, franceses, árabes, etc., principalmente portugueses, né? e também franceses, espanhóis, e você tem também outras pessoas, populações que não são do Rio, vindo para o Rio de Janeiro. Isso acontece a partir de 1808, com a chegada do Dom João VI. Da monarquia brasileira. Isso, que é chamado do primeiro reinado, né? Então, aliás, a monarquia, onde daí vem o Dom Pedro II, que é chamado do primeiro reinado, né? O Dom Pedro I, filho do Dom João VI. O Dom João VI, ele fica aqui no Brasil, chega em 1808, né? Assim, a chegada da família real é fundamental, aquela chegada totalmente de sopetão aqui no Brasil, e temos uma transformação da cidade do Rio de Janeiro simplesmente a capital do Império Português. Contextualizar aqui pra galera, em 1808 o Brasil era colônia ainda, né? Era o Brasil colonial e a metrópole do Brasil era Portugal. Então Dom João I, ele chega aqui porque ele tá fugindo de Napoleão Bonaparte, né? Que tava... Dom João VI. Dom João VI, desculpa. Dom João VI chegou aqui no Brasil, que ele tava fugindo de Napoleão, que tava tocando terror lá na Europa, né? Isso aí, ameaçando invadir Lisboa, ele acaba, não invade Lisboa, né? Os ingleses... Napoleão chega a invadir Lisboa, mas não é uma invasão de fato, né? Ele só chega lá e acaba não tomando Lisboa de assalto. Mas toda a família real, quem consegue fugir, foge, e eles chegam no Brasil aqui. Aí chega Dom João VI, mas chega uma galera muito forte junto, né? Porque entre 10 e 15 mil pessoas vieram junto, escoltados pelos navios ingleses, né? Isso aí. Então quando ele não veio só a família real, veio também uma estrutura pra cá, né? Veio... Toda a nobreza, na verdade. Praticamente toda a nobreza, né? Quem conseguiu vir, veio. Quem sobrou lá foi assim... gente que você conta no dedo da nobreza. Então chegou aqui junto com a família real, né? A Carlota Joaquina, que era a esposa do Dom João. Tem um filme ótimo, né? Carlota Joaquina, que fala justamente desse período. A gente tem também o livro do Laurentino Gomes, chamado 1808, que brilhantemente narra todo esse período. A Carlota Joaquina é aquela mulher que era bem feia, que o pessoal fala? Bem feia, mas bem fogosa. Ela era espanhola, né? E ela teve vários filhos bastardos, mas um dos únicos filhos não bastardos era justamente o Pedro, meu xará, Dom Pedro I, que nasce em Portugal, mas chega aqui menino, chega aqui bebê. Dom João VI era o cornão da história, então. Eles não se davam bem, era aquela coisa, né? Casamento de aparência. E o Dom João VI era um cara, na verdade, bem, segundo conta a história, um cara bem tranquilo, assim. Quem não era tranquilo era ela, né? Mas, enfim, a gente não pode... O fato é que ela teve, de fato, vários bastardos, né? Filhos não com Dom João. Inclusive o Dom Miguel, que é o outro filho dela, que o Dom João VI falava que era bastardo, e mais tarde tenta assumir o trono de Portugal, e é por isso que o Dom Pedro I volta precocemente para Portugal, né? E consegue vencer a Batalha do Guincho e tal, e consegue tirar o Dom Miguel e assumir o reinado de Portugal. Logo depois ele falece, mas o fato que a chegada da família real aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, faz com que o Rio de Janeiro se torne uma metrópole. Era simplesmente uma cidade, um entreposto comercial,
e se torna uma metrópole imediatamente com os investimentos da coroa portuguesa. Então se fazem estradas, o primeiro banco, o Banco do Brasil, o teatro, se faz as primeiras investidas na cidade para se tornar uma cidade de fato digna de receber a família imperial portuguesa. Isso é legal também que eles trouxeram, junto com isso, importante aqui pra gente, eles trouxeram o teatro e os conservatórios de música, né? Trouxeram teatro, conservatório de música, trouxeram os músicos, né? A orquestra veio, não podia ficar sem... Os instrumentos também, né? De origem europeia. Os instrumentos, né? Os instrumentos aqui a gente já tinha, né? O cavaquinho, uma coisa que já veio com os portugueses, né? Então o violão, o cavaquinho, por exemplo, eram instrumentos de classe média baixa que podia ser adquirido, né, de fácil transporte. Então no começo, quando essa música começa a florescer, antes o choro é simplesmente uma música europeia, as mazurcas, polcas, scotes, machiches não, mazurcas, polcas, valsas, que são tocadas de forma abrasileirada. Isso no início eram choros. Com o tempo, o pessoal começa a compor de fato essas músicas que se tocavam nessas ocasiões, e essa música vai sendo por várias razões, ela começa a se mostrar como uma música como a gente conhece hoje, uma música de 3 partes, uma música mais sofisticada do que o machixe, por exemplo. Então uma música instrumental, virtuosística, de 3 partes, muito influenciada pelo barroco. Tanto é que a forma do choro, que é um rondó, que é a forma A, B, A, C, A, ábaca, é a forma rondó simples do barroco. E mesmo o mestre do choro, por exemplo, o Pixinguinha, você pega as músicas dele, é uma coisa muito baquiana, né? O choro é uma coisa de muita influência barroca, lógico, romântica também, mas na sua essência de raiz do barroco, né? Obedecendo aquelas mudanças rápidas de acorde, supertonal e... Enfim, o choro nasce, então, por volta de 1870, já está o gênero lá. Já é o choro, os compositores brasileiros, música brasileira, não é mais só uma forma de se tocar música europeia. Só pra gente não perder o fio da meada, então a gente falou que com uma corte vindo pro Brasil, trouxe essa parte mais, vamos dizer assim, acadêmica da música, né? A parte mais virtuosa e a música um pouco mais envolvida. Mas no Brasil, como foi um período mais de 300 anos de escravidão, coisa e tal, tinha muita influência dos ritmos africanos, né? Como o lundu e a batucada. Então a galera do Brasil já tinha essa influência enraizada aqui na galera, né? Exatamente, então o choro ele vai nascer ali naquela classe média baixa ali do Rio de Janeiro, com a confluência a junção da música europeia que o pessoal via lá no teatro do Rio de Janeiro, via sendo tocada ali pelas classes dominantes. No baile também era música de baile, essa valsa, polca? Sim, exatamente, a música de baile dos ricos, né? Porque no baile dos pobres era a música que era tocada informalmente, a música dos terreiros, era a música das santerias, então a música ou de umbanda ou de candomblé. Essa era a música dos bailes da população pobre, vamos dizer, e classe média e média abaixo, dos mestiços, dos brancos, negros. Mestiços e negros, né? O que se tocava, o ritmo que se ouvia era basicamente o ritmo do samba de roda, né? Então vai misturar esse tipo de coisa, vai para uma polca, por exemplo, que é um tum tchá tum tchá tum tchá tum tchá, você começa a misturar e tum tchá tum tchá tchá tum tchá tum tchá tum tchá. Então é muito essa mudança da polca para o machixe, por exemplo, é uma coisa tênue. E é o que acontece, né? Os chorões eram no início justamente os músicos que amoleciam as polcas. Ah, né? Que maravilha, olha só. Então a gente já sabe que teve essas duas influências, né? Da música, vamos dizer, sofisticada junto com a corte europeia e os ritmos africanos que já estavam aqui em terras brasileiras. E quem foram os primeiros compositores, né? Olha só, o Brasil, a gente tem os primeiros compositores que eram... a gente chama de primeira geração de compositor. Então a gente vai ter compositores como
Juca Calucci, que era um flautista, Anacleto de Medeiros, um maestro, Mário Álvares, um dos primeiros grandes cavaquinistas, Patápio Silva, que era um exímio flautista, virtuose. E dessa primeira geração a gente tem que destacar 3 compositores principais, a saber, são eles o Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga e Antônio Calado. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar do Calado mesmo. Joaquim Antônio da Silva Calado, né? Isso, Joaquim Antônio da Silva Calado, ele, a Chiquinha, mulatos, o Nazaré branco, mas também você via ali que era... No Brasil não tem esse negócio de falar que é branco ou preto, né? Todo mundo misturado. Mas o fato é que o Calado e o Chiquinha e o Nazaré, a gente fala que eles são os principais porque pela quantidade de obras e pela qualidade das obras, né? De obras que permanecem até hoje, né? Se mantiveram vivas. Então, se a gente for destacar dessa primeira geração do século XIX, a gente destaca esses 3 aí, dentre muitos outros, né? A gente não está esquecendo de ninguém, mas a gente tem que falar desses 3. O tempo é curto, então a gente tem que lembrar da primeira geração, Chiquinha, por tudo que ela significou como mulher, e sempre à frente do seu tempo, compositora, maestrina. O Joaquim Antônio da Silva Calado foi flautista do rei, flautista do Dom Pedro II, foi um grande flautista, compositor, um cara excepcional. E o Calado, ele é tão importante assim porque ele era professor, né, do conservatório. Professor, o titular, era flautista do rei. Quando chegava um músico francês, um músico europeu, o Dom Pedro II chamava o Calado e reza a lenda que o Calado deixava todo mundo no chinelo. Então o Calado ele tinha essa função de reunir muitos músicos bons em torno dele. Sim, tem aquela minissérie da Globo, muito boa por sinal, que é justamente a minissérie da Chiquinha Gonzaga. Aquela minissérie fala desse momento histórico do surgimento do choro mesmo, enquanto composição, né, dos músicos brasileiros. E o Calado é papel-chave, né, nisso, porque ele era um músico super respeitado, um cara muito seguido, né, respeitado, seguido, que aglutinava muita gente, muitos músicos em volta dele. Então ele é um cara fundamental, sim. Calado é essa função que a gente falou que reunia muitos músicos bons em torno dele, justamente pela importância dele dentro do cenário, inclusive sendo o professor do Conservatório Imperial, o conjunto instrumental que foi criado naquela época se chamava o Choro do Calado. O Choro do Calado, que era a roda dele, né? Era o pessoal onde ele reunia, né? Que nem você vai falar hoje, vai na roda do Isaías. O Choro do Isaías é lá, na capital federal, né? Onde eu vou, sempre quando eu posso eu vou, tava lá semana passada. Quando dá pra ir, você vai lá no Choro do Isaías, que é o músico principal ali que reúne a galera e tal. E era isso. A primeira formação instrumental de choro é chamada de trio de pau e corda. Essa é a primeira formação, que é o pau, que seria a flauta, que antigamente a flauta era de madeira, né, de ébano, e corda, o violão e o cavaquinho. Então o trio de pau e corda é o pioneiro aí na formação instrumental do choro, que era aquela formação mais prática, mais fácil de você ir e vir e tal, tocar na rua, tocar em qualquer lugar. É esse trio aí. O Choro do Calado, é bom que você comentou sobre a roda e coisa e tal. Um artista, o Calado no caso, convidava vários artistas que ficavam fazendo aquela roda de música improvisada, né? Sem um tema definido. E aí a gente tem uma herança disso hoje, que é a famosa roda de samba, né? Isso, a roda de samba é a roda de choro, né? Porque essas rodas, na verdade, você tem do jeito que é feito, elas começaram e se perpetuaram. A gente tem isso, né, historicamente registrado, que eram os famosos pagodes da Tia Ciata. Tia Ciata, que era uma senhora baiana que fazia quitute, fazia doceira, fazia doce, quitute, e na casa dela rolava essas reuniões informais onde se tocava. Ainda não existia o samba, né, porque o samba vai vir ali, a primeira gravação do samba só no final da primeira década do século XX, mas você tinha lá os pagodes da Tia Ciata, que eram justamente música, os ritmos afro-brasileiros ali, tocados de maneira informal, e que era o que ia se tornar as rodas de samba, né? E o Pixinguinha falava, não, a gente tocava o choro na sala
e o samba no quintal, porque o choro no começo não se tocava com percussão. O choro no começo, por ser uma música muito virtuosística e tal, dava-se privilégio, dava-se preferência para se tocar só os instrumentos solistas e acompanhadores de cordas. Então não tinha o batuque. O batuque era tocado para fazer os pagodes, mas não o choro. Os instrumentos de percussão começam a entrar no choro de forma mais enfática no século XX, né? Principalmente com Pixinguinha ali, né? Os 8 batutas, você tem aquele monte de percussionista, mas o choro ali, o choro tocado nas casas, geralmente era sem percussão mesmo. O Joaquim, o Calado, ele é importante também porque ele foi a primeira pessoa a mencionar o termo choro, né? A denominar o termo choro, né? Na música Flor Amorosa, que era uma polca, só que na partitura dele ele anotou choro, né? Exatamente, o ritmo, né? Porque o choro, o barato do gênero choro é o seguinte, que você tem um gênero em 3 partes que obedece àquela coisa de harmonia, de forma, etc. Mas você pode fazer em qualquer ritmo. Então você pode ter um choro frevo, você pode ter um samba choro, você pode ter um choro que é machixe, choro que é polca, choro que é baião. Valsa, né? Em 3 tempos. Valsa, exatamente. Scottish, a mazurca, que é em 3 tempos também. E você vai tocar um samba que não é ritmo de samba, não é samba. Você vai tocar um baião que não é ritmo de baião, não é baião. Você entendeu? O choro, ele abre essa possibilidade rítmica, né? Que é muito legal. Você está dentro da forma, você está dentro dos padrões harmônicos, então você está fazendo choro se você ficar dentro daquela coisa, independente do ritmo. Isso que é legal. Pode crer. É legal pra galera também que tá ouvindo sintetizar que nessa primeira geração que a gente tá falando, apesar desses 3 compositores ser muito importante, mas o choro ainda não era uma coisa formatada do jeito que a gente escuta hoje, né? Ela era mais uma coisa, um ritmo europeus, só que tocado de forma meio brasileirada, né? Depois quem vai sintetizar isso mesmo, como formatar mesmo, é o Pixinguinha, que a gente vai falar mais pra frente. Exatamente. Mas o choro já tem, ele já tem no começo do século XIX, com o Anacleto, com a Chiquinha, com o Nazaré, essa coisa das 3 partes. Choro de 3 partes. E cada parte numa tonalidade específica. A diferença é o que você falou, o Pixinguinha ele vai formatar, deixa a coisa bacana, perfeita, simétrica. Enquanto um choro do Calado, por exemplo, tem muito Flor Amorosa, são choros de 8 compassos, enquanto o Pixinguinha são 16, é o dobro. Os choros do Nazaré, que são maravilhosos, eles têm aquelas partes, uns interlúdios entre as partes, já que é uma coisa, são composições já com muita influência clássica daí, né? Muita influência da música erudita. Mais do que já é, né? Então o Pixinguinha realmente deixa o choro do jeito clássico, vamos dizer. Se o choro clássico, se for perguntar, é Pixinguinha, né? Isso, maravilha, hein? Aí falou um pouco do Calado, vamos falar um pouco agora do Nazaré? O Nazaré foi um cara incrível, né? É um dos meus compositores prediletos, porque as músicas são muito ricas. É um cara que o sonho dele era ser concertista, era um super pianista. E ele compôs ele tem essa obra vasta de música solo para piano, que são esses choros que a gente conhece hoje, né? E sempre choros muito sofisticados, harmonias muito influenciadas muito pelos românticos, né? Por Chopin, Bizet. Então esses caras influenciaram muito o Nazaré, e o Nazaré era gênio, era um compositor genial, que você vai ter nessas composições dele, além dessa forma tradicional do choro, você vai ter outros elementos que enriquecem muito a música, que são esses interlúdios, essas pontes entre uma parte e outra, que geralmente no choro você não observa, e no Nazaré você vai ter isso aí, muito rico, é muito sofisticado as coisas do Nazaré, né? E um compositor com muito balanço, as músicas, ele compôs muitos machiches, né?
em ritmo de machixe, compôs polcas, compôs o próprio ritmo de choro, né? Era um cara incrível, assim, pela qualidade e quantidade de obras que ele deixou. É um cara venerado pelo Jacó do Bandolim, por exemplo, né? Então ele morreu, infelizmente, morreu louco, né? Ele morreu afogado, acredito que ele fugiu do sanatório onde estava internado e foram encontrar ele afogado. Nossa, cara. Então ele teve um final meio trágico, assim, mas ele era esquizofrênico, né? Porra. Naquele tempo não tinha tratamento, então ele teve um final meio infeliz, assim. Mas ele até o fim da vida era um cara muito respeitado, era um músico que tocava direto, né? No cinema, o Cinema Odeon, né? Frequentado por toda a elite e política e intelectual do Brasil, que era no Rio de Janeiro. E o Nazaré era figura constante, né? Um músico, compositor constante nesses encontros, né? Então era um cara, foi um grande personagem do choro e da música brasileira. Eu falei no começo que o Dom João VI ficou aqui no Brasil. O Dom João VI ficou de 1808 a 1821, quando ele teve que retornar. Em 22 é a independência, né? Em dia a independência. Então o Dom João ficou 13 anos aqui. Isso aí. Essa história toda no começo do choro, a gente tá falando a partir de 1850 e poucos pra frente, né? Isso, quando o choro se forma, vamos falar assim, com certeza, para não ter erro, 1870. Já era no Dom Pedro II, já, do segundo reinado. Isso, então o choro tá beirando aí os 150 anos de idade. A gente voltou lá no 1880 pra galera entender qual que era o cenário da época, né? Com a música europeia entrando forte, e os músicos europeus também entrando forte aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente. Isso, com a família real. Você tem virou de perna pro ar o Rio de Janeiro. Vira uma cidade com investimento, uma cidade que tá todo mundo querendo ir pro Rio de Janeiro. E nesse burburinho cultural, nessa efervescência cultural, né, como diz o Tiorão, nessa promiscuidade cultural, nasce o choro. Maravilha. E agora vamos falar um pouquinho da Chiquinha, a figura icônica da música brasileira, uma das figuras mais importantes da música brasileira. A Chiquinha, ela teve um papel, além de um papel musical, ela teve um papel social extremamente importante, um papel dentro do feminismo, né? Do feminismo que eu digo, do movimento feminino, né? De emancipação da mulher. Era a mulher à frente do seu tempo, uma mulher que desquitada, naquele tempo desquitada era uma coisa duas vezes, né? Desquitada mesmo, né? Assim, na Vera mesmo, foi do primeiro marido dela, que era filho de militar. Era militar. Filho de militar, quer dizer, ela era filha de militar com mãe negra, né? Era filha de militar, isso. E o pai dela já causou um escândalo quando se casou, né, com a mãe dela, que era negra. E ela não causou menos escândalo. Ela se desquitou, ela quis seguir na carreira musical. Ela era uma mulher muito uma mente muito inquieta. Então ela, naquela época, você ser músico, você tocava, e você, compositor, você vendia suas músicas de porta em porta. Ela fazia isso. Ela dava aulas de piano e vendia as músicas dela para as pessoas tocarem. Então ela, além disso, foi uma compositora, compôs dezenas de operetas, né? As operetas, que eram pequenas óperas com música original dela, e ela regia essas operetas. O machixe nessa época chegou até a ser proibido por ser uma música que propiciava uma dança muito sensual e etc. Chegou a ser proibido. As operetas da Chiquinha chegaram a serem exibidas com presença da polícia, para ter certeza que ninguém ia dançar machixe, que não ia se tocar machixe. E ela foi uma mulher que viveu muito, né? Ela viveu muito, teve muitos namorados, muitos amantes. Ela viveu da música, né? Talvez seja a primeira mulher, né, que se tem notícia que era musicista de fato, vivia de vender sua música, de tocar a sua música, de reger suas músicas.
A música foi um dos motivos da primeira separação dela, não foi? Que o marido dela também era militar e não deixava ela ser musicista, não era? Exatamente, ela queria sair para as rodas, ela parou um tempo, mas depois ela começou a voltar e ela simplesmente era uma coisa que falava mais alto, né, no coração dela, e ela escolheu a música. Tacou, né? Foda-se e foi. Mandou louco, né? Olha como é que era. A gente tá falando aí de 1870, aí, né, no caso. Olha como é que era uma revolução mesmo, né? A mulher que tá do marido militar, né? Sofreu um puta preconceito. Ela tinha, se não me engano, acho que era 3 ou 2 filhos, né? Isso. E o marido só deixou ela levar o mais velho. Não deixou ela levar os moleques mais novos. E aí ela teve que sustentar a casa, né? Porque com música, olha que coisa sinistra, né? Hoje a gente conversa sobre isso, né? Quantos moleques sofrem aí. Não, a Chiquinha, ela foi assim uma coisa icônica. Tipo, ela assim ultrapassou os limites, né? Não foi só essa compositora marcante e maestrina, etc. Ela, por ser mulher, ela quebrou várias regras e quebrou vários paradigmas. Ela foi totalmente à frente do seu tempo, né? Ela é uma mulher ainda que vai ser muito valorizada, né? Mas ela ainda vai ser muito lembrada, né, ao longo da história. Fora isso, toda essa transgressão dela, ela ainda tinha mais, que ela era a favor da abolição da escravatura. Sim, e ela era contra, ela era a favor do fim da monarquia também, né? A favor da república. Isso naquela época, puta, cara, era uma coisa surreal, né? Você ser contra a escravatura naquela época, ainda mais que a economia do Brasil era totalmente baseada à mão de obra escrava, era impressionante. E ela era a favor da abolição da escravatura, não por interesses comerciais, como muita gente era naquela época, né? E sim por uma questão humanitária mesmo, né? A mãe, na verdade, ela tinha na casa dela, né? A mãe dela foi escrava, a mãe dela era ex-escrava. Então, ela sabia o que era isso, ela viveu na pele isso, né? Então ela é uma pessoa, você vê que ela era uma pessoa muito convicta, né? Uma pessoa com uma opinião muito forte, uma pessoa de personalidade muito forte. Ela largar um casamento naquela época para viver da música, para viver o sonho dela, isso era uma coisa que simplesmente não existia, não tinha. Você imagina assim a audácia dela para fazer isso, né? Chiquinha era sem dúvida um ícone. Ela nasceu em 1847, foi falecer só em 1935, quer dizer, ela morreu com 82 anos, ela viveu muito, né? Então ela viu a escravatura, a escravidão ser abolida, ela viu todas as leis, né, até chegar nessa abolição da escravatura. Todas não, né, mas viu pelo menos algumas leis, né, do ventre livre, sexagenário e a abolição em si. E ela não viveu num período onde a mulher não tinha direito a absolutamente nada, né? Então, e ela quebrou com todos esses como é que fala? Paradigma? Escapou agora. Tudo bem. Enfim. A gente entendeu. Ela era uma transgressora, enfim. Transgressora e viveu muito à frente do seu tempo. Muito à frente. Verdade. É bom a gente falar também nessa parte, antes de a gente passar pro século XX, sobre o Viriato Figueira, né? Viriato Figueira. Ele foi bem importante também, e você comentou da morte trágica. O Nazaré. E o Viriato, ele também teve uma morte meio melancólica, né? Na verdade, não foi a morte dele em si, mas a galera teve que fazer uma vaquinha, né? Um show beneficente pra juntar dinheiro. O Viriato, ele morreu muito jovem, né? O Viriato, ele é de 1851. E morre em 1883. Ele estudou no conservatório
Imperial de Música do Rio de Janeiro, justamente o professor dele foi o Calado. E depois eles se tornaram amigos, né? Isso. A amizade deles foi tão legal que depois que ele morreu, a galera teve que fazer um show beneficente, né? Pra juntar uma grana pra comprar um jazido pra ele, né? E colocaram os restos mortais do Calado lá do lado dele depois, né? Ah, que legal, não sabia disso. Pra que legal. reforçar essa amizade, e foi um pedido deles dois, né? Pela amizade muito grande que eles tinham. Ah, que legal. Ele era filho de escravos naquela época, e lá de Macapá, só que ninguém sabia como que ele foi parar no Rio de Janeiro Imperial, né? Uma história dele, é um mistério. Vamos pro século XX agora, virada do século. Bora. O Brasil tá virando republicano, né? Isso. Aí a gente tem na virada do século, bem em 1897, nasce o cara que é da segunda geração e o divisor de águas, né? O cara que é o antes e depois, que é o Pixinguinha. O choro é antes do Pixinguinha e vem a ser, depois de Pixinguinha, o choro tradicional, né? O choro cristalizado, estabilizado, né? Esse que a gente conhece hoje. Hoje que a gente conhece hoje, o choro tradicional, como Prosa de Solon, Cheguei, Chorei, tantas dezenas de composições. E curiosamente, os choros mais famosos dele, como Carinhoso, Lamentos, eram choros que ele escondeu. O Carinhoso ele deixou escondido por quase 20 anos, o Carinhoso. Ele tinha vergonha de mostrar porque era um choro em 2 partes só. Só zoando. E é o choro, imagina, é o choro mais famoso dele, sem dúvida, né? E o outro choro famoso dele, que é o Lamentos, também em 2 partes. Quer dizer, os choros mais conhecidos pelo grande público, vamos dizer, são choros em 2 partes, né? Mas ele deixou centenas, né, de choros, mesmo em 3 partes, perfeitos. E foi a partir do Pixinguinha que o choro toma forma, né? Que o choro... Você pode falar, não, agora o choro está cristalizado, o gênero está... você vai falar de um choro tradicional, você tem que falar do Pixinguinha, o que teve antes e o que teve depois. Legal que aquela primeira galera que a gente comentou, eles continuaram compondo choros, e já teve outra galera que foi acompanhando também, né? Porque a gente tava falando de 1870 e a virada do século já é 1900 e pouco, então os caras ficaram 30 anos compondo aí, né? Exatamente. E reunindo mais músicos, né? Aí a gente tem vários nomes que você já falou no começo aí, além daqueles 3, tem mais ainda, né? O Ernesto. Muito mais, sim. E também foram criando outras formas também, não era mais só tô vendo cavaquinha, também foram ganhando outras formas, né? Com banda. Exatamente. O Pixinguinha foi um cara muito importante nisso, aliás, porque o Pixinguinha é um cara que participa do movimento do samba, na verdade, no movimento do carnaval. Ele é um cara que participa no nascimento, todas essas coisas. E obviamente, no surgimento do choro. Mas, por exemplo, o grupo dele, Oito Batutas, foi o primeiro grupo de música popular brasileira a viajar para o exterior, no caso para Paris. Eles foram em 1919. E aí o grupo Oito Batutas já era um grupo totalmente diferente desse trio de pau e corda. Era um grupo onde tocavam os outros 2 irmãos dele, onde tentava violões, né? 2, 3 violões, cavaco, João Pernambuco, né? O famoso João Pernambuco chegou a fazer parte dos Oito Batutas. E você tinha muita percussão, né? Porque os Oito Batutas tocavam, além dos choros, chamavam de música regional. Então eles tocavam baiões, tocavam valsas, tocavam polcas, muito machixe e tal. O João Pernambuco, que você falou, ele também foi um cara bem importante na formação nessa formação. O João Pernambuco era um pouco mais velho que o Pixinguinha, mas na época do Pixinguinha, ele era mais velho que o Pixinguinha, né? O João Pernambuco era um cara super famoso, né? O João Pernambuco era, dos Oito Batutas, ele era talvez o mais famoso ali, né? E ele veio, como ele veio do sertão, ele trouxe uma forma típica dele, né, de tocar as canções, que veio enriquecendo o gênero, né? Ele é um cara do violão, né? Ele é o João Pernambuco é um dos primeiros, não vou dizer o primeiro, mas um dos primeiros caras que colocam o violão brasileiro mesmo como aquele instrumento solista, onde faz a melodia e acompanhamento e tal, e compôs, né? O João Pernambuco tem muita composição para piano, todo violonista toca alguma composição do João Pernambuco no violão.
É importante essa característica que ele deixou, né? O violão sair daquela figura só de acompanhamento e como ele trouxe essa linguagem do violão ser solista, sim, sem dúvida. E do violão brasileiro, né? Como um todo, né? Ele é um cara muito importante. E você tem nessa formação então dos Oito Batutas também, quando foram para Paris, voltaram com aquela influência de... O que eles viram lá em Paris? Tinha nos outros bares vizinhos aos que eles tocavam os grupos de jazz americanos que fazem sucesso na França até hoje. Então o Pixinguinha tem aquelas fotos quando eles voltaram de Paris, aquelas fotos promocionais que eram os Oito Batutas como uma formação de big band americana. Então, em vez dos instrumentistas percussionistas, um tocando chocalho, outro tocando o ganzal, outro tocando a foché, não. Era um cara com uma bateria, que a bateria é uma invenção norte-americana, né? Então, os caras com trompete, com trombone, então, fazendo uma alusão à formação instrumental norte-americana. E a galera não recebeu isso muito bem aqui, né? Essa influência do jazz, né? Acho que na época ninguém pensava muito nisso, mas o Pixinguinha fala em entrevista que ele encontrou Louis Armstrong lá, mas não é verdade, ele se confundiu, né? Deu essa entrevista já mais velho, mas os pesquisadores bateram as datas lá e o Louis Armstrong não estava na época que ele estava lá, mas com certeza ele teve contato, isso sim, com vários músicos de jazz americanos, negros e brancos e tal, tocando em Paris. Então é muito legal esse encontro, né, dos Oito Batutas com músicos de jazz, né, porque o jazz e o choro, o ragtime e o choro nascem meio na mesma época, né? Scott Joplin e Pixinguinha são contemporâneos, né? Legal. Então é muito legal isso, muito interessante essa coisa do nascimento do jazz, nascimento do choro. São duas coisas independentes, cada um no seu país, mas que de repente lá em Paris, em 1919, se encontraram ali. É legal que o choro, como ele como a gente falou no começo, que é um pai de tudo, ele tem uma identidade muito forte também, né? Isso sempre foi muito atrativo, né? Tipo, o choro e o samba pra galera fora do país, né? Sempre foi uma forma bem legal de a gente mostrar a nossa cultura pro povo lá, estrangeiro, né? Sempre foi. Até hoje, quando eu, por exemplo, morei em Nova York durante 9 anos, de 1999 a 2008. E nesse tempo que eu morei lá, na verdade eu fui o cara que levou o choro lá para Nova York, né? Levou no sentido de... Eu morava lá, eu tocava toda semana num bar e tinha um grupo de choro lá e eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de ser o primeiro grupo de choro a tocar no Carnegie Hall com grande orquestra. Então o choro, bacana. A recepção que ele teve, que ele tem lá, é incrível. Eles chamam de Brazilian Bebop, né? Bebop brasileiro. Porque eles adoram uma música que é muito virtuosística e o ritmo muito contagiante. Então, sem dúvida, é o nosso maior tesouro, né? A nossa música, lá, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, sem dúvida nenhuma, para mim, a música brasileira é a música mais... É a melhor música popular do mundo. Maravilha. Nesse tempo também do século XX é bom a gente frisar o Patápio Silva, né? Porque foi naquela época que começou as primeiras gravações também, né? Os registros fonográficos, antes não tinha, né? Isso, exatamente. As primeiras gravações ali da Casa Edison, né? Isso. E os primeiros fonogramas o Patápio dominava, né? O Patápio era um flautista virtuoso, né? Era um cara... Foi o primeiro flautista... Primeiro não, que já tinha outro. Ele já era considerado o sucessor do Calado, né? Isso, era o cara concertista, aquele flautista que parava o trânsito, né? O cara... Deitava e rolava. Ele foi um dos pioneiros nas gravações, né? E o Pixinguinha também foi um dos pioneiros, né? O grupo Os Oito Batutas, o grupo dos Tangarás. O Pixinguinha participou de alguns grupos que também foram os pioneiros nas gravações.
agora falando mais do Pixinguinha, a gente falou que ele foi que formatou o choro, né? Pra se consolidar realmente como um gênero brasileiro. Como que ele fez isso, né? Qual que é as características que a gente encontra no choro antes Pixinguinha e pós Pixinguinha? Então, antes do Pixinguinha era um choro, por exemplo, menos compassos. Então, era um choro com frases menores, choros mais curtos. Por exemplo, Flor Amorosa. Então você tem 8 compassos na parte A, 8 compassos na parte B, 8 compassos na parte C. Já o choro do Nazaré era um choro que a maioria também com 3 partes, mas você tinha essas pontes, você tinha esses interlúdios entre uma parte e outra, 4, às vezes 8 compassos entre uma parte e outra, que não é nem parte A, nem parte B, nem parte C, é simplesmente uma ligação entre uma parte e outra, né? Que deixa a música também muito rica. Essa ligação que você falou, a gente nota bastante hoje na MPB, né? Que não é uma ligação bem suave, não é uma transição brusca, né? Exatamente. A ideia é essa, dar essa transição suave. Músicas como Atlântico, outras músicas ele faz direto, né? Tipo Apanhei de Cavaquinho, são 3 partes direta e tal. Mas outras músicas ele tem essas partes, essas ligações, músicas como Atlântico, Bebê, e muitas músicas ele também ele faz essas 3 partes direto. Outra coisa, o padrão harmônico muitas vezes não segue exatamente o padrão que veio se estabelecer depois, que é, por exemplo, um choro maior. Por exemplo, a música está em Dó maior, a parte A é Dó maior na tônica, e a parte B vai para o relativo menor, para Lá menor, a parte C vai para o subdominante, 4º grau, Fá maior. Muitas vezes não obedece esse padrão. O Pixinguinha ele vai trazer um padrão que é um choro que cada parte tem 16 compassos, com frases de 8 compassos, antecedente, consequente, vai obedecer esse padrão harmônico, 1º grau, a parte A, 6º grau, ou 5º grau, parte B, e 4º grau na parte C. Todas essas partes simétricas, as frases simétricas, ele não usa mais das pontes, essas transições para entrar em outra parte. São tudo muito mais enxuto, muito mais simétrico, obedecendo o número de compasso, a quadratura, sempre daquela forma. Os padrões melódicos também, ele vai ter aquele padrão de arpejos e graus conjuntos, alguma coisa de cromatismo. O que mais? O Pixinguinha vai ter trazer essa formatação que por essa razão, por exemplo, ele não mostrava o carinhoso, que era um choro de duas partes, ele ficava com vergonha, por exemplo. É legal você falando isso, que aparentemente para o ouvinte mais desinformado, pode parecer uma forma de simplificar a coisa, mas na verdade não, porque a gente está falando que a geração antes, tinha muita influência dos ritmos europeus, né? A polca, a valsa, coisa e tal. E o Pixinguinha, ele continua usando isso, só que formatando tudo num esquema só. Então, por exemplo, você tem esse mesmo sistema num choro 2x4 e também tem um 3x4, um mais valsado. Isso, exatamente. Ele vai fazendo uma valsa, vai fazendo um choro, mas ele vai compor a valsa no estilo da valsa, entendeu? Ele vai fazer a rítmica, o andamento, as harmonias no estilo de valsa, mas vai obedecer essa formatação. Essa formatação de número de compassos, de padrão de harmonia e forma e harmonia principalmente. É como se fosse, fazendo uma relativização, aquele esquema do blues, né? Formatação do blues. No blues você tem aquela formatação lá de 12 compassos, com tônica, subdominante, dominante caindo nos compassos específicos, né? Sim. O Pixinguinha ele vai fazer os choros dele, ele vai enxugar, né? Ele vai deixar os choros enxutos e aquela forma de 3 partes rondó bem
de forma muito concisa, consistente, sem... você pode pegar centenas de choros dele simétricos, nessa simetria, as frases muito bem montadas, né? Uma frase como faria um Mozart, como faria um Bach, né? Ele tem a coisa da frase, da quadratura da frase, do número de compasso que a frase começa, termina num dominante, ela conclui sempre numa tônica antecedente, consequente, que chama. Pixinguinha, ele vai fazer assim, né? Ele também tem choros que obedecem a motivos, né? O Nazaré era um cara que compunha muito com motivo, né? Motivo é o quê? Em vez de fazer uma frase longa, você faz um pequeno motivo. Que nem Beethoven, por exemplo. O Nazaré, ele era um compositor de mais de motivo. O Pixinguinha era um compositor... Ele tinha composições motívicas também, mas era um compositor de mais de frases, né? Era mais baquiano nesse sentido, né? Eram frases de 4 a 8 compassos, né? E é muito difícil, se você quiser compor um choro assim, você vai ver que é muito difícil você compor um choro interessante dessa forma, seguindo esse formato. Então o Pixinguinha, ele vai conseguir fazer o choro nesse formato, centenas deles, e sempre interessantes. Isso é muito difícil. Uma coisa legal pra gente fazer observação aqui dessa questão do motivo que você falou é, por exemplo, o 1-0, né? Isso, exatamente. O mesmo motivo vai trabalhando em cima desse motivo. E o motivo da música principal é o apito do Ari Barroso, que ele narrava, né? Que é o prara. Ah, é? Esse é o motivo que nasceu a música, que ele fazia um apitinho tipo apitinho de afiador de faca. Sei. Ele falava na hora do gol, ele fazia gol, gol. E esse apitinho que tem na música, que é o motivo da música. Olha que legal. E ele vai fazendo um contracanto em cima disso. É o apitinho. Esse é o apitinho do gol. Genial, né? Ele faz disso, ele consegue criar em cima desse gênero, dessa forma fechada e dessa forma muito definida, coisas interessantíssimas, né? Você tem os choros do Pixinguinha, todo choro é diferente um do outro, você não tem repetição de motivos, não tem repetição de harmonia, sempre tem uma sacanagem aqui, uma sacanagem muito interessante. E ele deixou muito choro, né? Deixou muito, até hoje ainda tem choro inédito com o filho dele, que o filho dele vende aos poucos os choros inéditos dele. E saiu agora, volta e meia sai, cadernos inéditos, choro do Pixinguinha. Eu tava vendo uma entrevista dele que ele tinha mais de 2.500 choros. Ah, deve ser por aí. Ninguém sabe ao certo, né? Porque ainda tem choro dele escondido que o filho dele vende aos poucos, sabe? Nossa, ele empunha demais mesmo, né? E deixa eu falar, você falou sobre a forma rondó, você poderia explicar um pouco pra galera? A forma rondó é uma forma de origem barroca, né? Século. O choro obedece essa forma, né? A gente tem o rondó simples, que é esse, A, B, A, C, A. E você tem o choro, o rondó completo, o rondó complexo, que é o Abacabá, que é A, B, A, C, A, B, A. Mas o choro é baseado no rondó simples, que é A, B, A, C, A. Entendi. Que é como o choro tradicional é. Maravilha. E vamos falar um pouco como é que a galera fazia, né, o choro. O choro eles faziam primeiro, que era roda de choro, né, nos fundos de quintais, né, de casas de classe média baixa, né, em festa de gente pobre e classe média baixa. E isso aí foi tomando força, né, foi se popularizando e depois começou a tocar nas festas dos nobres, né. O choro tem um livro do Henrique Cases que é aqui muito, muito interessante, que é o chamado Do Quintal Municipal, que conta brevemente essa saga, né, do choro, que era música de quintal, até chegar ao Teatro Municipal.
né? Eu, por exemplo, toquei choro no Carnegie Hall, um dos teatros mais famosos do mundo. Então o choro tem essa força, né, artística, esse interesse que extrapolou os quintais, extrapolou aquela coisa que nasceu ali nas classes populares e chegou no ouvido e no gosto das classes mais abastadas, né? E não o contrário, né? Porque com a música erudita ocorria exatamente o contrário. Você tinha uma música feita para e pelas classes abastadas e depois essa música chegava nas classes populares. Com o choro é o contrário. Inclusive as letras que foram nesses shows clássicos, inclusive do Pixinguinha, foram colocadas bem depois, né? Muitos depois, outros nem tão depois, mas, por exemplo, o Lamentos foi colocado bem depois pelo Vinícius, né? O Vinícius fez a letra do Lamentos. Menina morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Isso é a letra do Vinícius, colocado bem posteriormente à música, né? E você tem outros choros que as letras vieram meio que rapidamente, tipo Tico Tico no Fubá, que talvez seja o choro mais famoso do mundo, que curiosamente não é composto por um carioca, mas por um paulista, pelo Zequinha de Abreu, e gravado em filmes de Carmen Miranda, em Hollywood e tal, tiveram as letras colocadas logo na sequência, né? Mas a maioria, sim, foram letras colocadas posteriormente, né? Legal que o Tico Tico no Fubá, você falou que é de um compositor do Zequinha, o Zequinha é paulista? Paulista não, né? Paulistano, né? Da Lapa. É, paulistano. Paulista e paulistano. Paulista e paulistano. E ele ficou muito conhecido, né? Um choro mais famoso do mundo mesmo, porque a Carmen Miranda cantou ele, né? Isso. E levou ele pro mundo afora. E isso também mostra a força que o choro veio tomando, né? Conseguindo alcançar as partes mais nobres e outros estados, né? Como aqui em São Paulo, e foi fazendo uma geração de outros chorões, né? Como eles denominados. O negócio do choro, assim, entre as músicas populares do Brasil, talvez do mundo, é a complexidade, né? Você tocar um tema de choro é diferente de você tocar um tema de qualquer outra coisa, porque é muita nota, é muito acorde. Ela exige que, para você tocar um choro direito, você já precisa ter um certo nível técnico para isso acontecer, né? Então o choro ele tem essa força por ser, eu acredito, a minha opinião, né? Porque é uma coisa muito sofisticada, é uma música bem feita e exigente. Então talvez ela perdure tanto tempo porque ela desperta esse interesse, né? Por gerações e gerações de músicos que vão vindo e ninguém perde o interesse nisso. Pelo contrário, ela ganha adeptos a cada dia, né? Então, e você vê que é interessante, o samba, que é um gênero igualmente brasileiro, igualmente importante, né? Mas o samba ele tem a grande ajuda da letra, que o samba é canção, né? É música mais letra, e o choro não tem a letra. O choro é música pura mesmo. Instrumental puro, né? Instrumental, é o discurso musical, né? Então você vê a força do negócio, né? Diferente da bossa nova, por exemplo, que tem a música que é maravilhosa, mas você também tem a letra, você tem aquela coisa, aquele apelo da letra, do cantar, né? Querendo ou não, sempre vai ter mais apelo do que a música instrumental, e o choro é instrumental por excelência e continua aí vivo, né? Sendo tocado nos botecos. É diferente, o Beethoven continua vivo, mas é tocado só em sala de concerto. Sim. O choro é tocado também em sala de concerto, só que é tocado no boteco. Hoje alguém está tocando choro em algum lugar. E você falou o negócio até no começo do cast, você falou sobre a roda de choro e quem quiser levar o instrumento que leve, e até o formato continua o mesmo, né? A roda de choro, a questão de reunir, da questão da canja, a questão do improviso. Exatamente. O espírito continua mesmo. E a roda de choro é uma parte muito importante, fundamental disso, porque é onde você conhece outros músicos, onde você toca composições próprias para os outros músicos, toca músicas, choros que você não vai conhecer. Eu vou tocar um choro que você não vai conhecer, você vai tocar um choro que eu não vou conhecer. Isso vai despertar um interesse para mim, para você. E é uma escola que não acaba, entendeu? Você pode ficar tocando choro durante 80 anos, vai ter um choro que você não vai conhecer, não acaba, sabe? É verdade. Porque é muito antigo, sabe? A tradição é muito velha, é uma tradição muito rica, muito pesada. Então
é um tesouro que não se esgota, né? Maravilha. E quais são as principais heranças, assim, Pedrão, que você vê que o choro deixou, assim? A gente frisou bem no começo essa parte que o choro é o pai dos estilos, dos gêneros brasileiros. Quais as principais características que a gente encontra? A gente falou algumas já, mas se a gente puder pontuar essas aí. Características, você diz... Herança, sim, que deixou nos outros gêneros musicais que nasceram depois do choro, os brasileiros. Olha, o choro, ele por ele permear outros ritmos, né? Você poder compor choros em todos os ritmos brasileiros, contanto que você siga uma forma, um padrão harmônico, etc. Então você vai encontrar, eu acho que a maior legado do choro é justamente o choro ser uma música que se tornou nacional. O choro não é uma música regional do Rio de Janeiro nem de São Paulo. O choro hoje é uma música, e já era, né, uma música que ela é nacional. Então você vai ter choro feito em todas as grandes cidades do Brasil. Com certeza você tem lá os chorões que tocam em Recife, chorões em Brasília, chorões em Florianópolis, chorões em Porto Alegre, chorões em Salvador, chorões em Belo Horizonte. Então esse eu acho que é o maior legado, é uma música que unifica toda a música brasileira, sabe? Você tem músicos fazendo esse tipo de música e cultivando esse repertório no Brasil inteiro. Isso eu acho mais importante, mais bacana disso. É tão importante isso, tá falando que o choro ele é considerado aqui no Brasil patrimônio histórico musical, né? Histórico musical. Então ele tem uma importância e inclusive tem o dia do choro aqui no Brasil, né? Ele é comemorado... o dia do choro é o dia do Pixinguinha, né? É o dia do nascimento do Pixinguinha. Exatamente, uma lei que foi sancionada em 2000, 23 de abril, né? Isso aí. Coincidentemente é também, se eu não me engano, é aniversário de Santa Cecília, o dia da Santa Padroeira dos Músicos. E o 23 de abril é o nascimento do Pixinguinha, né? 23 de abril de 1897. Só uma curiosidade, a gente falou do dia do choro aí, dia 23 de abril é o dia do choro, e por causa do nascimento do Pixinguinha. E aqui em São Paulo também tem o dia estadual comemorando o dia do choro, que é no dia 28 de junho, que é o nascimento do garoto. Ah, legal. O garoto, a gente acabou não falando dele, é um cara extremamente importante. É um baita compositor, é considerado um dos precursores da bossa nova, um precursor da música moderna brasileira. Tinha influência do jazz, do erudito, era um gênio. E a gente vai ser um prazer falar do garoto, pode falar especificamente do garoto numa próxima vez, que tem muita coisa para falar. Na verdade, se quiser fazer mais uma dessa, vai ser um prazer. A gente pode pontuar mais especificamente alguns compositores e falar deles. A gente não falou do Jacó. O Jacó é um cara que a gente tem que falar, entendeu? O Jacó do Bandolim era um pesquisador, além de ser um músico e compositor genial. Acabamos não falando dele, que ele seria a terceira geração, né? O cara que, a partir do Pixinguinha, o Jacó ele deu um passo a mais, né? Ele continuou a tradição, ele inovou, ele renovou o choro, né? A gente pode então fazer qualquer dia. Vamos fazer. E a galera que tiver alguma dúvida aí, a gente vai dar uma introdução no choro, passou bem por cima aí a importância do choro. Galera que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser mandar um e-mail aí pra gente, a gente responde no próximo cast sobre esse assunto. O Pedrão já se colocou à disposição aí para sanar qualquer dúvida. É isso aí. Queria agradecer aí, Pedrão, a presença então de você aqui no cast. Valeu, espero que obrigado seja aos a primeira de muitas. Aí. Faremos, vai ser um prazer, cara. Vamos fazer uns, para não cansar a galera, a gente faz uns menores, sabe, com mais específicos. Isso, maravilha. Já que já deu a introdução, a gente pode falar sobre garotos, sobre Jacó, a gente pode falar também um pouco sobre bossa nova, que é muito legal, que é a continuação desse negócio, que é uma coisa que também dominou o mundo. É isso aí, então. E vai ser um prazer. Algum recado aí pra galera que tá te ouvindo? Um grande abraço e espero que vocês ouçam música brasileira, pesquisem sobre a música brasileira feita de coração, música brasileira de qualidade, porque a música brasileira é muito mais do que sertanejo e funk. Beleza.